Meus amores, gente, hoje eu quero trazer para vocês um vídeo falando sobre a minha faculdade, gente. Eu havia falado lá no meu Instagram que assim que eu obtivesse a nota, a minha média final da minha disciplina, minha primeira disciplina, né, eu iria trazer um vídeo falando tudo para vocês sobre como é a faculdade EAD, como foi que eu consegui tirar essa nota, como é que é estudar de casa. E aí a gente está enfrentando esse coronavírus agora e muitas escolas, muitas faculdades estão adotando a metodologia de EAD, que significa educação à distância. E eu, por já ter escolhido essa forma de educação, eu não fiquei muito assustada, né? Como eu vejo muitas pessoas falando da EAD e tudo. Só que aí, gente, eu já trago verdade para vocês, né, gente? Educação à distância é o aluno 100% que tem que ir atrás, entendeu? Acabou essa história de professor tá atrás, de sei lá, monitorando os alunos. Acontece, só que não existe como um professor pessoalmente, não sei se vocês me entendem. E aí, gente, você tem que ter muita disciplina, tem que ter uma organização, tem que ter um ritual de estudos. O que eu quero dizer com isso, ritual? Você tem que ter um horário. Todos os dias, meu aconselhamento é que você tire pelo menos de 2 a 3 horas por dia para estar dando para colocar as matérias em dias. Porque assim, não é que eu tenha aula todos os dias, entendeu? Como é numa faculdade normal, né? É liberado para mim. Eu vou explicar para vocês como é que funciona a metodologia lá da Unicesumar, que é a faculdade que eu faço, né? E assim, ó, é dessa forma. Assim que a gente inicia, tipo assim, abriu uma matéria para mim hoje, liberou. Porque é todo feito por um portal virtual, tem um aplicativo, né? E a gente acessa tudo online, é 100% online, gente, o estudo, né? E aí, hoje vai abrir uma disciplina nova para mim. Aí, tipo assim, ao total, são 4 questionários. É atividade 1, atividade 2, 3 e 4. E aí, dentro dessas 4 atividades, tem um mapa. O mapa, eu falo pra vocês que é a tarefa, assim, mais difícil, a atividade mais difícil, mais complexa. E a atividade 1, a atividade 2 e 3, geralmente é um questionário de 10 questões, que também é bem difícil, mas se torna mais fácil por ser questionário, né? Mas atividade 1 e 2 é como se ela substituísse aquele trabalho que você apresenta assim, em sala de aula, que você tem que explicar e tudo mais. É uma atividade que requer muito do seu intelecto, né? Você tem que pensar bastante no que você vai fazer, tem que criar dinâmicas, porque eu faço pedagogia, né? Então eu vou trabalhar com crianças. E vocês sabem que trabalhar com crianças até o 5º ano, que já são meio que adolescentes, exige que a pessoa seja bem dinâmica, seja bem descontraída para poder chamar atenção para si, né? Porque não adianta nada passar o dia todo lá só falando e as crianças brincando, sem querer prestar atenção. E aí eu já adianto para vocês que para essa profissão você tem que ser bem dinâmica, tem que gostar de crianças principalmente e tem que ser organizada, gente. Eu acho que toda profissão exige isso. E pedagogia é uma coisa que você trabalhar com a educação das outras pessoas é algo que, para mim, tem que ter bem mais organização, bem mais disciplina, porque não é, sei lá, você tá formando aquela criancinha, entendeu? É isso que eu penso e é o que me faz ser apaixonada por essa profissão e ter escolhido essa profissão. Eu quero gravar um vídeo só para falar por que eu escolhi fazer pedagogia ou por que eu quero ser professora. Vou contar tudo para vocês nesse vídeo. E aqui, nessa disciplina, e aí liberou, aí eu tenho as aulas conceituais, que são aulas gravadas do livro, a gente recebe o livro. A primeira disciplina que eu cursei foi língua portuguesa, aí 2 pontos, leitura, produção de texto e literatura infantil. Confesso para vocês que eu fiquei apaixonada por essa disciplina. E aí, gente, quando você gosta, se torna mais fácil. Vocês já ouviram essa frase? E aí eu me identifiquei demais, gostei muito do professor, porque cada disciplina é um professor diferente. O nome do professor é João Carlos.
E simplesmente foi incrível, gente. Era realmente o que eu esperava. Teve coisas difíceis, claro, né? Mas tudo na vida é difícil. Você com garra, você vai lá e consegue. Resumindo, tem as aulas conceituais aqui do livro, que ele vai explicar totalmente o livro, vai falar, tirar as dúvidas. E aí depois dessa aula, tipo dessas aulas, toda quinta-feira, às 7 horas, tem uma aula ao vivo. E aí você tem a opção de fazer o bate-papo, mandar perguntas lá para a equipe. E aí o professor pode responder a sua pergunta ao vivo, né? E aí se ele não responder ao vivo, a equipe lá te manda uma resposta, um feedback e tudo e tal. E assim, gente, não é esse bicho de 7 cabeças estudar EAD. Eu nunca tinha feito nada parecido. E assim, e para que vocês entendam, eu quero explicar bem o que eu fiz para obter a nota que eu tive, que até eu fiquei surpresa. E aí, como falei para vocês, assisti às aulas, fazia muitas anotações no livro, grifava. Tem a atividade do livro e tem o gabarito atrás. E aí eu resolvi todas as atividades quando eu acabava a aula conceitual. E depois, lá no final, que eu ia fazer a correção do que estava certo, entendeu? E aí, é uma coisa, gente, que só não dá certo se você se auto, sei lá, como é que eu posso falar? Você se auto-sabotar, porque assim, tem um gabarito aqui atrás, aí você pensa, eu não vou responder, eu não vou me empenhar porque tem um gabarito, entendeu? Não foi assim que eu fiz. Eu realmente me empenhei, fiz como se fosse uma prova, essas questões. Não fiquei pesquisando por já ter o gabarito. Se eu errasse, eu ia saber, entendeu? E aí, pronto, finalizei a parte do livro. Tem uma agenda que eu me organizo, escrevo as datas, as atividades, porque além de abrir uma disciplina, abre atividades extracurriculares que você precisa fazer para poder lá no final você conseguir se formar. E lá também são questões assim, bem relevantes, porque você tem que ler bastante, tem vídeo, quem é da pedagogia sabe que da área da educação como um todo, sabe que tem que ler bastante. Interpretar, entendeu? Não adianta eu ler e não interpretar. Então você vai ler, aí tem os questionários. Não vale nota para somar junto com a média dessa disciplina, mas eu tenho que fazer até para me poder se formar com as horas extracurriculares, né? Fora esses trabalhos que eu falei, tem tudo isso. E aí eu comprei também um caderno, que eu também me organizo, eu usei ele meio que um planner. Eu decorei ele, fiz essas coisas, abri, não sei o que, já pra ficar bem mais bonitinho e eu poder me organizar melhor, né? Eu sempre, gente, tento me organizar. Acho que essa é a palavra-chave das dicas que eu tenho pra dar pra vocês. E o meu caderno normal, nele eu faço anotações sobre a disciplina, na aula ao vivo, eu tento prestar bastante atenção. Ó, isso aqui eu usei a matéria todinha para essa atividade. Me organizo aqui, colocando os horários da aula, o tema. E aí, gente, eu fui me organizando, resolvendo as atividades, entendeu? Não deixei nenhuma passar, até porque vale nota, né? E aí, dessa vez, a gente não teve a prova presencial, por conta já desse coronavírus e tudo. Eu iniciei meus estudos em fevereiro, e aí já não consegui de cara fazer a prova. Aí eles passaram lá um trabalho, né, bem difícil, gente, bem difícil pra gente fazer e meio que trocar pela nota da prova, que foi o mapa, que eu falei pra vocês no início. O mapa, ele é uma atividade, assim, bem dinâmica, você tem que realmente se esforçar, não é questão de verdadeiro ou falso, assim, tipo de acertativas, né? Você precisa acertar, tem 5 opções, você acerta uma, não. É algo mesmo que mexe com o seu intelecto, você tem que pensar, articular a sua resposta, entendeu? Tudo por escrito, eles te mandam um formulário, você faz. A minha atividade que foi feita era para mim tirar um poema dos que eles disponibilizaram, né? E aí eu tinha que fazer toda uma estrutura, sabe? Eu tinha que apresentar esse poema para uma criança, fazer perguntas para ela, entendeu? Criar um conteúdo em cima disso aqui para responder para eles, bem específico. Sei que eram uns 10 tópicos e eu tinha que responder todas, né? Foi um trabalho que exigiu bastante, mas eu não tirei ele como difícil, aquela coisa horrível que a pessoa não consegue fazer. Realmente é um trabalho que demorou para me fazer, para me elaborar todo.
e finalizar, mas eles me deram prazo quase de um mês para me finalizar esse trabalho, que eu já achei um ponto muito positivo, porque como eu falo para vocês, não é só uma matéria, não é só uma atividade, entendeu? São várias e vão se vencendo ao decorrer, entendeu? As datas, prazos são diferentes para cada atividade. E aí essas que são mais trabalhadas, que a primeira era meio que uma redação, e tudo voltado para as crianças, tudo voltado para o meio dessa meio que português. Essa disciplina eu tirei meio como se fosse português. E eu também sempre gostei muito de português. E aí, gente, a minha média final foi 10. E eu fiquei assim, passada, né, gente? Porque, sabe, você vai pra faculdade com meio que um preconceito, que eu até estudei nessa próxima disciplina que eu vou falar com vocês em breve, é a diferença de tudo isso, né? E eu fiquei assim extremamente feliz, extremamente passada mesmo de ter conseguido tirar um 10, porque a gente imagina que vai chegar lá na faculdade e não vai saber de nada, que o conteúdo é muito difícil, principalmente por ser EAD. Eu tinha um preconceito muito grande com quando me falavam sobre faculdades EAD, quando me falavam sobre educação à distância. Eu tinha esse receio, por eu achar, nossa, já é tão difícil você aprender ali presencialmente. Imagina coisa que o seu professor tá lá em outro lugar, outro estado, entendeu? Se eu tiver uma dúvida aqui, eu não posso me expressar e ele vai me entender. Tá entendendo? Porque uma coisa é eu falar pessoalmente, outra coisa é eu ter que mandar um texto pra ver se o professor entendeu o que eu quis falar, porque, como eu falo pra você, não adianta ler e não entender o que eu quero falar. E aí eu sempre me dei melhor, sempre consegui me destacar já pelo fato de eu conseguir articular o que eu penso, não por escrever, sei lá, entendeu? E eu sempre gostei muito de trabalhos apresentados, falados, porque na minha concepção eu conseguiria me expressar melhor, conseguiria passar o que eu queria. Só que, gente, eu fiquei assim, quando eu vi a nota, eu fiquei assim, passada. Porque 10, entendeu? É uma coisa surpreendente. E assim, eu não acertei tudo os questionários lá, teve questões que eu errei uma ou duas, tipo de 10 errei duas. Só que tem muitas coisas que ajudam a nossa nota. E eles tiram a média, não é se você acertar 100%, entendeu? É pelos principais trabalhos que valem mais. Tipo, lá na escola tinha a questão dos scores. E aqui eu não sei como é que eles usam, não sei explicar ainda pra vocês, mas em breve eu vou explicar, se alguém tiver interesse. E, gente, foi muito bom, muito bom. Já praticamente finalizei outra disciplina, hoje que eu tô gravando esse vídeo. A nota já saiu há alguns dias, mas eu também não tenho a nota, porque a gente encerra uma disciplina, tipo, eu encerrei semana passada. Tinha um prazo até domingo, dia 3, para entregar o meu mapa, porque o mapa tá substituindo a prova, então deram um prazo maior. E aí, quando foi nessa segunda, agora, dia 4, já iniciou outra disciplina. Então, elas vão, tipo, ter uma semana para descansar. Semana passada, meio que seria meu descanso, só que como tá essa loucura do coronavírus, deu uma bagunçada na agenda. Mas é tipo assim, eu estou 4 semanas, eu tenho 4 semanas para finalizar uma disciplina e na quinta semana eu realizo a prova presencial. E aí por conta disso tudo deu uma mudada, a gente não tem mais a prova presencial e eles passaram esse trabalho pra gente estar substituindo a nota. E eu já digo pra vocês, não tá sendo fácil, tá, gente? Não vai achando que só porque a gente não tá fazendo prova tá sendo fácil, porque não tá. E aí eu tirei um 10, por quê? Porque por isso que tudo que eu falei já pra vocês. Eu tive uma organização, eu desempenhei meu tempo pra estar fazendo. Eu trabalhava o dia, chegava à noite, ficava aqui até 10 horas, 11 horas estudando, gente, estudando na real. As aulas conceituais tinham de 50 minutos. Após esses 50 minutos eu tinha um capítulo inteiro aqui do livro pra mim fazer. Eu tava muito preocupada com a prova presencial, não vou mentir. Mas, sabe, um livro inteiro, sabe, lá do ensino médio, a gente era acostumada a ter 2 capítulos por prova. E aqui foi uma matéria inteira, uma disciplina inteira. Eu sei que o livro pode parecer fino, mas as letrinhas dele são bem pequenas e tem muito conteúdo nesse livro. E eu não li ele só uma vez durante esse período, entendeu?
E aí se torna mais fácil se você se dedicar, se você realmente gostar da matéria, porque eu não vou ser hipócrita aqui pra vocês. Eu acho que se chegar uma disciplina que eu não gostar, claro que eu não vou ter esse empenho todo. Agora, essa disciplina que vai entrar pra mim agora é meio que leis da educação, políticas educacionais, tarará, não lembro. E eu já tenho receio porque eu não gosto muito dessas coisas, mas eu ainda não vi nenhuma aula conceitual, até porque liberou segunda, hoje eu tô gravando esse vídeo é quarta-feira. E ele vai pro canal hoje mesmo, na quarta. E assim, gente, é meio que uma loucura, sabe? Eu tenho que dividir minha vida, eu não tô trabalhando onde eu tava, tô trabalhando com máscaras, passo o dia fazendo máscaras, graças a Deus por isso. Aí hoje aqui é cedo, eu tô gravando um vídeo pra vocês pra não deixar faltar. E também se eu demorasse pra gravar não valeria mais a pena, né, gente? Porque já estaria bem adiantada da faculdade. E eu quero compartilhar esse momento com vocês. Até porque eu sei que tem muita gente com dúvida na EAD. E eu procurei vídeo, gente, falando sobre EAD Unicesumar e achei poucos. E aí, como eu já gravo, já tenho esse contato com o público, eu decidi fazer aqui meio que um diário da minha faculdade. E relatar tudo pra vocês, né? E assim que sair a outra nota, eu vou trazer aqui pra vocês, vou dizer o que foi que mudou, entendeu? Dessa outra disciplina eu já relaxei mais um pouco. E eu tô com medo da nota, né? Todo mundo tem medo. Mas realmente eu fiquei muito feliz com a minha nota e o conselho que eu dou para vocês é se organizem. E se vocês tiverem alguma dúvida em relação a EAD, sobre como é, ou alguma coisa que eu não falei aqui, me mandem perguntas, vão lá no meu Instagram também, me sigam. Que lá também eu falo com vocês sobre a minha faculdade, nos stories, tá bom? Eu tiro dúvidas e deixe nos comentários aqui o que é que vocês fazem e o que é que vocês fazem que eu falei aqui, entendeu? Pra gente saber ter essa troca de informações. E tô muito feliz com a minha nota e digo pra vocês, vamos estudar, gente, porque agora, esse momento que a gente tá em casa, a gente tem mais tempo